Essas linhas do tempo, elas trazem o cenário da nossa universidade para que nós possamos compreender o contexto e, logo em seguida, dois desenhos de propostas de calendário e como que isso está no tempo, né? Se pudesse colocar na apresentação de slide, Juraci, que aumenta. Pode passar para o seguinte, por gentileza? Nós temos nesta primeira linha do tempo uma situação que mostra como a universidade, a partir da suspensão do calendário acadêmico, em março, nós tivemos a suspensão devido à pandemia e aos decretos e legislações, então nós temos um passivo dos alunos que não aderiram ao ensino remoto, bem como dos alunos que estão na sexta chamada, eles estão aguardando o seu ingresso na universidade, a sua matrícula. Então, essa é a primeira linha do tempo que nós temos que pensar como resolver no passivo do ano civil de 2021. Por gentileza. Uma segunda linha do tempo, ela mostra que, a partir da portaria normativa 544, que foi permitida a oferta de disciplinas em ensino remoto, a universidade ela adere a esse modelo como um calendário suplementar. Ela não tira a suspensão do seu calendário, oferta essas disciplinas, não todas as disciplinas em modo remoto, apenas alguma. Esses alunos que estão nessa modalidade de ensino remoto, em algum momento, eles também terão que retomar aqueles alunos lá de março, porque nem todas as disciplinas foram ofertadas. Posteriormente aos slides, eu estarei mostrando a realidade de alguns cursos para ilustrar aos senhores. Então, nós temos os alunos da sexta chamada, nós temos os alunos que pararam em março, e nós temos aqueles alunos que, mesmo cursando o ensino remoto, terão que retomar algumas disciplinas que eles não cursaram. Por gentileza. A terceira... Pode voltar, por favor, Juraci? A terceira linha do tempo, ela mostra uma situação dos alunos que aguardam a chamada do 2020.2 para a sua matrícula, que tinha previsão mais ou menos para agosto. Então, nós também não temos a definição de quando começará esse calendário para 2020.2. Então, nós não sabemos ainda quando iremos retomar o 2020.1 e nem quando iniciaremos a matrícula do 2020.2. Por favor. Volte um pouquinho, Juraci. E temos também aqueles que estão aguardando o processo seletivo do Enem, para que eles possam ingressar na nossa universidade no ano letivo de 2021.1. Então, nós temos 4 cenários. O primeiro cenário é aquele que está parado no tempo, aguardando a retomada com o sexto período. Um cenário dos alunos remotos que deverão, em algum momento, retomar algumas disciplinas. O cenário daqueles alunos que aguardam a chamada de 2020.2 e dos nossos próximos alunos que estão aguardando ingressar na nossa universidade. Por favor. Nesse gráfico, ele demonstra uma forma de esclarecer que mesmo, por exemplo, aqui, o campus de Cacoal, que tinha 48 disciplinas a serem ofertadas, ofertou em modo remoto 46, ficando apenas 2, ele tinha matriculados 263 alunos, 159 foram para o ensino remoto e 104 estão aguardando. Então, de alguma forma, quando da retomada do calendário 2020.1,
nós temos esse passivo de 104. Vou pegar um outro exemplo aqui, que é a administração de Porto Velho. Nós temos 26 disciplinas, foram ofertadas 26 disciplinas. Nós tínhamos inicialmente o número de matriculados 205, 170 em ensino remoto e 35 não frequentaram o ensino remoto, então é um passivo. E ainda tem um detalhe que foi levantado também pela DIRCA, que essas informações estão nesse processo que estão aqui embaixo. Nem todos os alunos que manifestaram inicialmente o interesse no ensino remoto, quer dizer que eles frequentaram essas aulas. E nós temos um outro problema também, que foi uma informação importante a partir desse relatório da DIRCA, é que nem todos os departamentos informaram através do processo via SEI, para atender a instrução normativa e a nota técnica para a divisão das turmas. Então, nós precisamos que antes do final do semestre, todos os departamentos encaminhem para as suas cercas essas informações que foram já realizadas, por exemplo, pelo curso de administração de Cacoal e pelo curso de administração de Porto Velho. Por favor. Aí tem uma relação dos departamentos que apresentaram, e dos 56 departamentos que foram levantados, apenas 21 manteve informado. Então, essa informação é importante porque ela reflete o quantitativo de alunos que nós temos de passivo na universidade. Por favor. Nesses dados, tem informações um pouco mais detalhadas desse quantitativo de relação de disciplinas que foram ofertadas, quantitativos de alunos por semestre e desse passivo que nós precisamos estar resolvendo na instituição. Aí nós seguimos para a proposta, que foi um desenho de uma proposta inicialmente, até que estava no processo, que o relator fez com esse pensamento de uma retomada do ensino emergencial para 2020.2, como um calendário suplementar, como havia ocorrido no 2020.1. Se nós seguirmos nesta linha, entendendo que a universidade ela deve seguir o ensino remoto emergencial nos moldes como foi apresentado de um calendário suplementar, sem retirar a suspensão, nós teríamos início no ano civil de 2021 desse calendário remoto emergencial, terminando mais ou menos em maio, e aí podendo decidir pela retomada em maio para o semestre 2020.1, terminando em agosto, tendo o período de férias, iniciando a retomada com a retirada da suspensão em 2020.2. Então, no ano civil de 2021, não seria possível a gente concluir ou ter ingresso do 2021, porque essas atividades, embora a legislação ela nos permita uma redução nos dias letivos, mas a gente tem uma carga horária a cumprir. Então, nós ficaríamos aí, por exemplo, que também eu entendo que não seja viável, o início do ano letivo de 2021 só em final de dezembro de 2021 ou no início de 2022. Nós teríamos um atraso de praticamente um ano. O outro cenário, e são os cenários, né? O outro cenário, ele apresenta uma proposta de retomada do calendário letivo 2021, com a sexta chamada, então, retirando a suspensão, o início do calendário 2020.2 com a matrícula dos alunos, e para o meado do ano civil de 2021, nós já conseguiríamos realizar pelo menos o 2020.1. Por favor. Então, aí tem esse cenário. Estaríamos no primeiro semestre, entre os dias, eu coloquei dia 8, mas eu sei que tem proposta do dia 4, tem proposta do dia 8. Eu coloquei dia 8 nesse cenário apenas para ilustrar, iniciando, por causa das férias dos docentes, né? Iniciando o ano letivo no dia 8 de fevereiro, nós terminaríamos, pelas contas da DIRCA, né, de 70 dias seria o suficiente para a gente terminar esse calendário, retomando em mais ou menos maio, no início de maio,
o semestre de 2020.2, aí tem a questão das férias, que você teria que ver no calendário, mas pela quantidade de meses, a gente encerraria em agosto de 2020.2. E aí sim, nós poderíamos iniciar o semestre de 2020.1 ainda no ano letivo de 2021, dando continuidade nesse calendário para frente. Eu coloquei uma observação que o início e fim desse calendário 2021, ele pode ser alterado e até reduzido, dependendo das normativas que o MEC emitir. Por enquanto, nós temos autorização para redução dos dias letivos, não da carga horária, para os semestres afetados pela pandemia. Caso, e o cenário aponta para isso, provavelmente nós teremos outras normativas. Não foi fácil para ninguém durante esse período de discussão, quem acompanhou de perto, nós dormíamos com uma legislação, quando a gente acordava já era outra. Mas, de forma que nós temos hoje, que pauta essa decisão, é a Lei 14.040, que trata das normas de excepcionalidade para este período, a resolução número 2, que foi publicada no dia da reunião da Câmara, então, por isso, a necessidade hoje de alguns ajustes, porque não tinha como, naquele momento, observar essa resolução 2, que institui as diretrizes nacionais para a implementação desta lei, o parecer 19, que foi já uma alteração do parecer 2015, porque naquela época havia uma pressão para o retorno, o ensino remoto, se até dia 28 de fevereiro, a partir de dia 1º presencial, dia 1º de março seria presencial, houve toda uma mobilização, uma conscientização da comunidade, e isso foi modificado, priorizando as questões das condições, né, de biossegurança e da condição local de oferta desse ensino presencial. Então, por isso, diante desse cenário, não existe uma fórmula mágica, nós já estamos prejudicados no processo, existe um esforço muito grande de todas as pró-reitorias, no sentido, a Procea com os auxílios, a questão do chip para os alunos, o envolvimento de toda a comunidade para auxiliar o professor na sua capacitação, na questão das metodologias, que isso muda todo esse pensamento, é um envolvimento